Eu considero que uma das maiores maldades que você pode fazer para um ser humano é desviar a atenção dele do que ele quer pensar para uma coisa que ele não quer pensar. A atenção é a coisa mais preciosa que tem no mundo. Quer dizer, quando o sujeito está realmente interessado numa coisa, ele, naquele momento ele pode entender tanto. Agora, se você fica com muita tagarelice em volta e tira o sujeito da concentração do que ele quer, você está fazendo um crime. É que nem acordar pessoas. Eu odeio acordar, odeio que me acordem. E odeio acordar pessoas. Por quê? Porque eu posso estar sonhando. E o sonho prepara intelecções futuras. Se você aborta o sonho do sujeito, ele fica mais burro. Ele às vezes vai deixar de entender um negócio que ele já está quase entendendo. Muitas vezes, o que você sonha, às vezes você não lembra do sonho, mas o sonho trabalhou um negócio, e daí durante o dia você percebe que você entendeu. Tá entendendo? Você não lembra do sonho, você só pega o produto final dele. Todavia, desde a graduação, estou acostumado a fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, usando diversos órgãos da sensibilidade. Por exemplo, enquanto escuto aula, geralmente traduzo comentários de Santo Tomás de Aquino no latim, escrevendo em português e consultando eventualmente traduções de francês e inglês. Treinei assim, por exemplo, que durante as aulas da faculdade, aguentar a imbecilidade do discurso docente era tanta que treinei a ler algo sério no fundo das... eu fazia a mesma coisa em muitos trabalhos. Quer dizer, eu finjo que estou prestando atenção numa coisa, estou prestando atenção em outra. Agora, também às vezes é possível prestar atenção em 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, trabalhar em multiprocessamentos, depende de cada um. Agora, supõe que você está interessado nas 2 coisas, né? Vamos lá. Então, e a guerra de todos contra todos? A guerra de todos contra todos também é um fenômeno. Mas só que se ela... Vamos supor, quando começa a guerra de todos contra todos, hein? A sua mãe acabou de dar a você a luz, ela já pensa em estrangular você? Não, ela vai cuidar de você, limpar sua bundinha, dar de mamar, com toda a devoção. Se não, meu filho, você não cresce em tempo de você fazer a guerra de todos contra todos. Eu acho que a origem da sociedade, isso eu expliquei no curso de Teoria do Estado, vamos dizer, inclusive a origem da autoridade. A origem da autoridade é o fascínio do bebê pela sua mãe. E ele é baseado no amor que a mãe tem por ele. Sem isso não existiria nada. Agora, se a guerra de todos contra todos fosse um fenômeno básico, começaria no instante do nascimento. Diz, mas tem o bebê, que até a Melanie Klein, o bebê que fica disputando o seio com o outro. Eu digo, mas para disputar o seio com o outro, é preciso que a mãe tenha dado o seio para ele. Você está entendendo? Se a mãe diz, não vou dar. Está entendendo? Se ela começa a fazer guerra contra o bebê, não dá tempo dele fazer. Né? Guerra nem com o irmãozinho, nem com o concorrente. Então, essas coisas existem dentro de uma base. Mas eu ainda acho, quem tem razão é Santo Agostinho, a base da sociedade humana é o amor ao próximo. Nós estamos tão pervertidos hoje que nós achamos que só queremos encontrar a explicação de tudo só na sacanagem. Só no que é mal. É agnóstico isso aí. Se o universo é realmente mal, tá certo? Então a base da sociedade humana pode ser a guerra todos contra todos, mas se ele fosse tão mal assim, meu filho, a gente já teria acabado. Minha mãe não fez guerra nenhuma contra mim, pô. Mas eu nasci, ela me joga pela janela. O que é isso, pô? Tá entendendo? Claro que depois eu cresci, fiz um monte de sacanagem, uma vez deu uma bengalada na cabeça do meu irmão. Então, tudo isso você pode fazer, mas precisa ter alguma saúde para fazer isso. E para a saúde vem o quê? Dos cuidados que sua mãe tem com você. Mas o pai também, mas a mãe é básica. Né? Qual é a primeira encarnação do poder que você vê? Não é um poder destrutivo, é um poder benéfico, um poder que está te dando a vida. Não é isso? É o primeiro sinal que você tem. E isso, qual é a relação do bebê com a mãe? O fascínio. É a imagem de Deus. É ali que tudo começa. E se você vai cavar mesmo até o fundo, você não vai encontrar a guerra todos contra todos. Né? Para fazer a guerra tem que ter saúde, porra. É uma coisa muito simples, não é isso? Mas nos parece, às vezes, dizer a base da sociedade humana é o amor ao próximo. Nos parece simplório, ingênuo. A gente tem que ser maquiavélico, tem que ter uma sacanagem por trás dele. Aí é que é ingenuidade, tá entendendo? A guerra todos contra todos, ela existe, mas ela não é a base da sociedade humana. Precisa existir a sociedade humana para existir a guerra todos contra todos. Né? Até a guerra de um contra um precisa já existir uma sociedade, senão não é possível. Então agora o Dr. Freud, o Wilhelm Reich,
e usa um monte de antropólogo, então todo mundo fica procurando uma grossa sacanagem na origem das coisas. Eu digo, meu Deus, só não foi nada disso, foi um Deus bondoso, amoroso que criou tudo isso, criou na base do amor ao próximo. Depois vocês que estragaram o negócio, vocês ficam tentando dizer que tem uma sacanagem divina por trás. Quer dizer, isso é gnosticismo do brabo. E isso é inviável, isso é impossível. A origem da sociedade na guerra, todos contaram, sempre foi uma coisa impossível essa aí. E quem deu comidinha para eles chegar lá e poder fazer guerra, hein? Pensa assim, para que se a guerra todos contar toda, a guerra tinha que começar. A mulher pariu a criança, já começa a dar encher de porrada, joga no chão. Né? É assim que se faz? Não. Quando o sujeito é ruim, a gente não fala para ele, você não teve mãe. Né? E se você teve mãe, né, pelo menos um pouquinho de leite ela deve ter dado para você, pô. Te negou comida desde o primeiro instante, estrangulou você. Né? E até uma coisa tão óbvia, né, que eu leio o Hobbes, eu dou risada, eu falo, não é possível, esse cara é maluco. O sujeito está vendo coisas. Nessa época todo mundo via coisa, Hobbes via coisa, René Descartes via coisa, Francis Bacon via coisa. É tudo maluco, pô. Quer dizer, você rompeu com vamos dizer, a grande linha da filosofia, você está maluco. Você pode discutir com eles, é claro. Tá certo? Mas primeiro você tem que absorver o que eles deram. Ora, quando Francis Bacon diz, por exemplo, que Aristóteles usa um método indutivo. Não, dedutivo. Ele põe princípios gerais e deduz. Eu falei, eu li no Aristóteles, precisamente, que este método jamais produz conhecimento. Foi isso que eu li. Agora, que raio de Aristóteles foi isso que você leu? Então, não leu nada, tu é um ignorante. Mas eu vou falar isso, Francis Bacon. Fala, pô. Quer dizer, para mim chega de, né? Tu é grande, mas não é dois. Tá entendendo? Eu respeito gente séria, gente sincera. A primeira coisa é sinceridade. Se tu diz que estudou Aristóteles, vamos ver se você estudou com sinceridade. Você não estudou nada. Você chegou lá, um padreco falou duas besteiras para você e você já acha que sabe Aristóteles. Vamos lá. José Roldão. Entendo que a solidão momentânea seja um análogo para a alma do que ocorre quando corporalmente nos alimentamos. Sim? Claro, quando você come, a barriga do vizinho não enche. Tendo isso em vista, gostaria que o senhor falasse a respeito da importância da solidão para o filósofo. É um negócio básico. Goethe dizia, o talento se aprimora na solidão, o caráter na agitação do mundo. Então são dois aspectos da educação. Mas, note, eu tenho dado vários exercícios de aprimoramento do seu talento, todos eles são exercícios solitários, mas eu também tenho lhes dado várias sugestões quanto à sua conduta no mundo para aperfeiçoar o seu caráter. E as duas coisas são articuladas. Tudo que eu falei, por exemplo, como você tratar com os filhos, você seguir uma ética, uma moral no trato com os filhos, você saber que você tem o dever de não atormentá-los. Eu sempre dizia isso, Deus te deu um par para te proteger, para te ajudar, não para te encher o saco, pô. Então, norma número 1, não enche o saco. Saquinho de criança é pequeno, pô, respeita. Então, não é isso? Todas essas práticas são feitas em vista de aprimorar o caráter de tal maneira que a sua vida intelectual não se constitua só de técnicas, mas da sinceridade, que é a suprema virtude do intelectual. Olha, eu não estou dizendo, né, para você largar de fumar, para você largar de transar, para você largar de beber, até para você largar de dar. Eu não falei nada disso, você está entendendo? Porque tudo isso é compatível com a vida intelectual. Você pode ter todos os defeitos do mundo, mas você não pode ser um farsante, você não pode ser um mentiroso. Você tem que ser sincero. Então, vamos dizer, a arte da confissão é básica para a vida intelectual. E a confissão pressupõe o seguinte, você não vai vender para os outros, nem para si mesmo, os seus próprios pecados como se fossem grandes méritos. Quando você pecar, meu filho, eu sou só mais um pecador medíocre, idiota, como qualquer outro. Não vou ficar aí batendo em mim mesmo, me atormentando, não vou cair num remorso demoníaco por causa disso. Tá certo? Vou tentar melhorar de pouquinho, tá? Quando as pessoas reclamaram dos seus defeitos, falam, tá bom, daqui 15 anos estarei livre desse defeito. Vou fazer o possível para melhorar, me dá um tempo. Então, seja paciente consigo mesmo, paciente com os outros. A base da convivência humana é o quê? É o perdão. Agora, você não pode perdoar o sujeito se você acha que o que ele fez não é errado. Se você aprova o que ele fez, você não tem o que perdoar. Né? Agora,
Perdoar também não significa que você vai ter que tolerar para sempre. Não, você só pode perdoar o que o sujeito já fez. Amanhã não está garantido. Né? Quer dizer, todas essas coisas, vamos dizer, isso não é um curso de moral, não estou dando receita de moral para vocês, mas algumas eu dou porque são receitas de moral inerentes à vida intelectual e vamos dizer, à vida filosófica. Né? Sem as quais você não aprenderá, a sua inteligência vai bloquear, você vai sair falando besteira. Então, nessa parte eu dou essas dicas de moral porque elas são fundamentais, elas são funcionais, você está entendendo? Agora, vamos dizer, todos os defeitos, todos os vícios que você tem, todos eles são compatíveis com a vida intelectual, desde que você não os jogue contra ela. Nós todos temos que arcar com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com os nossos vícios, todos nós temos, tá entendendo? Vamos dizer, só não os transforme. Primeiro, não os transforme no centro da sua vida. Né? Segundo, entenda a diferença entre arrependimento e remorso. Remorso significa remorder. Você morde e continua mordendo. Né? Isso é demoníaco, isso você nunca pode fazer. Se você não pode se arrepender com alegria, sabendo que você será perdoado e que você terá 1000 chances, então nem se arrependa, continue fazendo a mesma porcaria, que é melhor do que ficar com remorso. Entendeu? Segundo, não se preocupe demasiado com essas coisas. Então, você vê, as pessoas que estão em volta, todas têm defeitos, têm vícios, etc. Você faz questão que elas parem com tudo isso amanhã mesmo? Não, você sabe que vai ter que aguentá-las mais um pouco. Então, por que não vai fazer a mesma coisa com você? Tenha paciência com você, desse tempo faça um voto sério. Olha, eu vou tentar melhorar todos os dias. Mas se alguém vier jogar meus defeitos na minha cara, eu não vou me preocupar com isso, não. Porque isso aí só imbeciliza, pô. Não ligue para a crítica de ninguém. Se o sujeito fez uma crítica, você pensa assim, fecha os olhos e fala, estou aqui conversando com Santo Tomás de Aquino. O que ele diria para mim? Ele ia me humilhar, pisar em mim, etc, etc. Ou ia dizer, não se preocupe, meu filho, faz de novo. Tá? Então, não ia dizer nenhuma coisa, nem outra, pô. Tá? Não é nenhum idiota. Olha, eu vou dar um conselho para você. Para de pedir conselho para idiota. Peça conselho só para sábios. Se você não conhece nenhum sábio, imagine. Leia e você vai ver como são os caras. Tá? Pensa assim, o que Aristóteles diria? Ele ia tentar te analisar o problema da melhor maneira. E tentar achar o caminho mais fácil, menos doloroso. Né? Essa norma do meu professor de arte marcial, Michel Weber. Né? Se doeu, é porque está errado. Não é para doer.